Bom dia! Bom dia, pessoal! Mais um dia que nós vamos falar sobre mulheres vivendo o seu propósito. E hoje um pouquinho mais cedo, vamos estar conversando com a Val e estou esperando vocês aqui. Nós que somos mulheres sabemos da importância de estar vivendo uma vida com propósito, né? Oi, oi! Bem-vindas! Pegamos vocês mais cedo hoje. Que delícia! Como é que tá todo mundo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo ótimo? Conexão boa? Vão me avisando. Nada mais incrível, né? Nós nos incentivarmos mutuamente. Esse é o meu objetivo. Que a gente pode, como mulheres de Deus, se incentivar mutuamente. Porque nem sempre a estação que a gente está vivendo é a melhor das nossas estações, né? Sabe que não tem problema de nós estarmos numa situação quando as coisas são difíceis. O problema é só viver nessa estação, né? Aí é que fica complicado. Mas hoje é uma manhã que a gente já vai começar falando sobre mulheres que têm tomado o seu propósito. Já tô te vendo, Val. Pode mandar o teu convite para tu entrar comigo. E é incrível, né? Nós podemos estar juntas nessa manhã, conversar e conhecer o que Deus fala conosco, como Deus se manifesta, né, nos nossos corações. Val! Oi! Linda! Tudo? Tudo bem, Jaque? Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Que delícia falar contigo, Val! Nessa tua correria. Ai, E antes de eu te deixar a palavra para tu dar um oi, eu quero falar um pouquinho da Val. A Val, alguns dizem que a gente não tem o mesmo nome, mas a gente é muito parecida, né? O jeito que a gente fala, o nosso rosto, é interessante. Todo mundo me diz isso, Val. Mas sabe que eu fico bem orgulhosa, porque a Val, ela representa para mim e sempre representou uma mulher de Deus, uma mulher focada, uma mãe que eu sempre olhei e admirei. Nossos filhos foram muitos amigos, eu acredito que ainda assim, mas na distância, né? Mas o interessante é que hoje nós vamos conversar contigo, Val, como a mulher Val, né? Não como a política, nem como candidata. Esse é um convite para nós, como mulheres, conversarmos o que aconteceu. Porque eu não conversei contigo sobre isso, eu só vi todos os dizeres no Face e eu disse, meu Deus, eu tenho que ver com ela o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, qual a estação da vida dela. E esse vai ser o nosso bate-papo, Val. Muitas mulheres ainda mistificam um pouquinho qual é o meu propósito nessa estação, né? Será que é sempre o mesmo? Como é que Deus fala conosco? E hoje a gente quer ouvir tudo, Val. Quero saber, primeiro quero que tu dê um oi para todo mundo e comece a falar um pouquinho de quem tu é e essa paixão que Deus despertou. ai, Jaque, já começo te agradecendo por esse convite, estar aqui dividindo a tela contigo. Tu é uma referência para mim. Sim, as pessoas, eu sempre brinco, eu digo, a gente não tem nada fisicamente em comum, mas as pessoas, desde de muito tempo, as pessoas nos, nos falam e me falavam, nossa, tu fala como a Jaque, tu tem... Então eu digo, nossa, que orgulho ser comparada com a Jaqueline, então muito obrigada. Tu realmente é uma mulher referência para mim, Jaque. Bom dia a todas, tem várias amigas aí entrando já Com no certeza. Não vou Insta. repetir. Aham. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então, gente, é tudo muito doido isso. Eu preciso confessar para vocês que isso não foi planejado, que isso não era um sonho, uma meta de vida, um desejo, não. Mas também confesso que a política ela sempre teve já um ladinho bem importante no meu coração e sempre acompanhando, e isso despertando sempre em mim aquela paixão por estar envolvida em demandas que envolvem o povo, que envolvem leis, que envolvem o nosso dia a dia. A política ela é o nosso dia a dia, né, Jaque?
E nós como mulheres, como liderança, como cristãs, eu não consigo ver que nós podemos dizer que estamos à parte de tudo isso. Não, nós fazemos política todos os dias dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. A política ela é a arte de governar, e a gente como mulher, a gente tem um chamado todo especial para isso. Val, que tu tinha isso guardado no teu coração, não necessariamente para a política, mas sabe que eu gosto de entender um pouquinho, porque isso ajuda as pessoas. Elas acreditam, às vezes, que o propósito delas vai ser assim, ó. Se elas têm medo de mar, Deus vai mandá-las para o mar. Se elas odeiam ar, Deus vai pedir ar. E às vezes acontece, porque Deus sabe o que Ele tem para nós. Mas então tu tinha no teu coração aquele gosto, né? Aquele olhar de quem assim, opa, eu tô antenada, ou que legal. Sim, exatamente. Isso sempre esteve ali guardadinho. E eu sabia que uma hora ou outra isso ia precisar ser colocado para fora. E não fugia disso. Eu não fugia disso, mas também não buscava. Não era algo que eu ficava namorando, não. Mas já que são estações na nossa vida. Não acredito na política como uma política de carreira também, onde que eu serei política para sempre. Mas é uma estação da nossa vida, onde que a gente tem que decidir algumas coisas. E a minha decisão, ela partiu de um momento muito especial. Acho que Deus fala com cada um de nós, com cada uma de nós, de um jeito onde a gente vai entender. E o meu jeito de Deus falar comigo é me confrontando, é me colocando na parede. E um encontro que eu tive com ele no início desse ano, onde ele começou a me confrontar: até quando tu vai ficar chorando as tuas frustrações? Até quando tu vai ficar te escondendo atrás de coisas que não deram certo? Até quando tu vai ficar te escondendo atrás de outras pessoas que estão à tua frente? Até quando? Até quando tu vai ficar fugindo de mim e daquilo que eu tenho para ti? E nós sabemos o nosso interior. Todas nós sabemos para aquilo que nós somos chamados. Seja para a maternidade, eu vi a Estela falando na semana passada, é precioso isso. Seja em qualquer área da nossa vida, né, Jaque? A gente sabe porque a gente foi chamada, e muitas vezes a gente fica se escondendo por coisas que o diabo fica acusando a gente. Então, nesse confronto com o Senhor, eu fui convidada a entregar todas as meus medos, eu fui entregando cada coisa, fui entregando. E neste momento, foi um momento em que Jesus me levou para um lugar e disse: é a hora. É a hora. Uau! E quando ele disse já que é a hora, óbvio, eu preciso confessar para vocês que não existia nada específico, não existia nada que dissesse: é isso que tu vai fazer. Eu só me coloquei olhando para Jesus, eu disse: eu estou disponível. Uau! Eu tinha medo de muitas coisas. Mas se for isso, e se for microfone, e se for à frente de pessoas, e se for N coisas. Fui colocando para ele. E ele foi só: se for. Então eu disse: eu estou disponível. Então esse foi o ponto marcante. Sentiu na virada do ano Deus dizendo: olha, confronto, não dá mais, vamos mudar a história. Tu não sabia qual era o próximo passo, o que ele estava se referindo. Coisa boa que ele vai devagarinho, né? Esses são os mistérios do Senhor, né, Jaque? Verdade. A única coisa que eu sei que ele fez foi nesse confronto de dizer: para de te esconder. Para de te enganar, para de acreditar nas mentiras que tu tem acreditado até aqui. E então, quando eu disse: eu estou disponível, eu me recordo que numa conversa com a minha pastora, eu disse: agora não tem mais volta, agora seja o que for. E
exatamente as coisas começaram a acontecer. Acho que para tudo que nós nos dispomos a fazer, quando nós estamos abertas ao Senhor, Jaque, as coisas começam a surgir e nós temos que estar com a nossa sensibilidade muito aflorada para entender, é isso aqui. Claro que nesse caminho vão surgir coisas que sejam oportunidades que também eu vou ter que ter coragem para dizer não, para entender que não é agora ainda, mesmo que eu estou dizendo, eu estou aberta a tudo. Não estou aberta a tudo. Estou aberta àquilo que vem e me traz paz no meu coração. Quando então surgiu o convite, a possibilidade de estar disputando um cargo eletivo, a primeira reação ainda foi, não é isso. Não era bem isso, né? Foi isso que a gente concordou. Não tô te ouvindo, Val. Tá aí? Agora te vi de novo. Viu, Jaque? Tô te ouvindo. Então, vem de novo. Sim, vem aqueles momentos em que diz, não é para ti, não é bem isso. Será que tu é capaz? Será que... Né? Eu comecei a me confrontar de novo com algumas inverdades. Mas, Jaque, a Bíblia fala em que Deus faz tudo apropriado ao seu tempo. E eu voltei para aquele momento em que eu estava com o Senhor e disse que eu estava disponível. E que eu estando nas mãos dele, as ferramentas que eu tinha naturais, eu preciso afiar. E as demais, as que eu não tenho, ele vai me capacitar. Então, óbvio, né? Tem as questões naturais que a gente precisa administrar. Então, eu sou casada, eu sou... Aí para a família, como é que GG e todos os outros, como é que todo mundo reagiu? Ou já estava Exata. todo barco? Na verdade, as pessoas que me servem, as pessoas na qual eu confio para poder estar compartilhando essas coisas quando acontecem, óbvio que tu não sai assim contando para todo mundo uma novidade, né? Principalmente tão importante assim, que diz respeito à tua vida e ao teu futuro. Mas as pessoas que estavam comigo na hora e naqueles dias foram todas muito encorajadoras, todo mundo incentivando e vai, eu acho que essas coisas porque é um tempo, é um investimento muito grande em tempo, estávamos num momento em que há pouco tempo eu tinha aberto mão de algo que eu amava fazer e amo fazer à frente de um trabalho e que Deus há pouco tempo tinha pedido para mim deixar em favor da família, em favor dos filhos, em favor da casa, em favor do esposo, do casamento e tudo isso. E lá naquele momento eu tive que ter também muita coragem, muita consciência de que era o tempo de eu estar fazendo aquilo. E então daí agora eu me vejo no oposto disso. Deus dizendo, opa, agora é a hora de novo de tu sair de novo. Que loucura. Val, Já... Exatamente. Por isso que eu me movo muito em relação às estações de Deus. Nada é para sempre, nada é daquele formato, nada é tão dentro daquela caixinha, por mais que eu seja uma pessoa onde que para mim isso é um desafio, porque eu gosto das coisas muito organizadas, nada pode acontecer para hoje de noite, isso já tem que ter sido programado uma semana atrás, eu sou a mulher das listinhas, então quando essas coisas acontecem para mim, que Deus tira daquela condição, é um desafio para mim, não é fácil. Ele vem e tira o nosso controle, né, Val?
Exatamente. Nós mulheres, eu não sei se eu acho que tem a ver com personalidade, mas eu acho que tem muito a ver com a instrução da casa, né? Que a gente tem, assim, como que não adianta, ó, tá tudo sobre os teus ombros. Às vezes não é nem dito, mas a gente toma isso e essa é uma das grandes dificuldades da gente viver no nosso propósito, né? Porque se a gente for tentar caber na nossa mente, tipo, não faz sentido. Aí tu já descarta a importância de ouvir do Senhor. Ter pessoas ao teu redor que estão ali, né, dizendo, tu não tá louca, calma, Deus tá fazer, Ele tá chamando. Nossa, Val, que incrível, que incrível. Já que essa questão da gente ouvir Deus, né, é algo que nós temos que discernir, que Ele fala com cada um de nós de forma diferente e mesmo conosco de formas, umas vezes ele fala através de pessoas, outras vezes ele fala através de voz audível. Então, da gente se conhecer nisso. E esse processo, Jaque, para mim tem sido muito intenso na situação de eu resgatar a minha identidade nele. Se tudo isso, essa loucura tivesse acontecendo, e por isso que o tempo de Deus ele é fantástico na nossa vida, e a gente se permitir isso, sabe? De entender que de que a gente possa entender a voz dele, né? E isso faz muito parte da nossa identidade nele. Verdade, desse relacionamento próximo. E Val, tem muitas mulheres, eu acredito, que elas têm algo no coração. Sabe, eu conheço muitas mulheres que elas têm aquela coisinha que está lá dentro desde pequena, que faz elas ser elas, né? Que faz elas, quando algum assunto naquele tema vem, parece que a atenção delas muda, né? Aquilo chama a atenção. E uma das coisas que nem tu falou, por isso que eu achei algo tão importante na tua história, do fato de que a política sempre estava, sabe, não era aquela coisa, não quero nem saber. Ela estava ali, era uma curiosidade, era uma vontade, era até um mistério, não sei porquê, mas eu curto. E tem muitas mulheres que têm isso, sabe? Elas têm algo que Deus plantou dentro do coração delas, que faz parte desse propósito, e que às vezes elas pensam assim, mas isso é bobagem, mas isso é impossível, mas isso não vai acontecer nunca. E as pessoas olham a sua idade numa sociedade onde o máximo da vida tem que estar acontecendo aos 20 anos, ou início dos 30, muitas mulheres na metade dos 30 anos chegando, eu tô chegando nos 40, então eu tô brincando que eu tô chegando naquela crise dos 40, onde eu começo a avaliar tudo. E eu não acho que é ruim, né? Porque eu acho que existem esses momentos que às vezes faz com que a gente seja chacoalhada e comece a questionar os porquês. Por que eu faço o que eu faço, né? Então tem muitas mulheres. O que tem essas mulheres, Val, que tem algo no coração, mas que pensam, meu tempo já passou, eu não sou boa, não é para mim, nunca eu vou conseguir. Já que isso é algo que aquilo que desperta aquela paixão em nós, sabe? Quando fala em criança, fala em escolinha, fala em idoso, fala em qualquer coisa que aquele assunto, aquilo te atrai, isso é o que te move. É para isso que tu foi chamada. Eu comecei uma faculdade aos quase 39 anos, com uma filha de 1 aninho e pouco. Parecia doido. Parecia, se eu fosse olhar para a circunstância, olha o que tu tá fazendo, olha o sacrifício, e é um sacrifício. Tu vai ter que dar conta daquilo ali, e às vezes tu não vai dar conta também, às vezes uma pessoa como eu, por exemplo, que não posso ver tá alguma coisa errada se eu tenho louça na pia. Não, peraí. Não tem nada errado se eu tenho louça na pia, porque eu preciso agora dar conta da minha faculdade, que é o que eu me propus a fazer. E eu preciso, antes da louça ainda eu tenho as crianças, antes das crianças ainda eu tenho um esposo.
E tá tudo bem, a louça tá lá. Amanhã eu resolvo ela. E essa... Por quê? Porque tu tem uma paixão. Eu tenho uma paixão que me move por pessoas. E eu preciso estar habilitada. Eu preciso ter instrumentos para isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a faculdade. Então, isso vai te... Se tu olhar para o sacrifício que está à tua frente para te conquistar aquilo, tu para. Mas se tu olha para a paixão, que é aquela coisa que fica... E é algo que eu às vezes eu ponho dentro do... Eu gesticulo como se fosse no nosso útero, porque o útero ele é tão profundo, né? E é onde gera, onde tá gerando ali os nossos filhos, então onde gera os nossos sonhos. Então, aquilo que borbulha dentro de nós... se nós estamos nas mãos do Senhor, já que se nós sabemos quem nós somos nele, podemos fugir, podemos tentar disfarçar, mas mais cedo ou mais tarde o negócio vai acontecer. Uau. Então, assim, meu encorajamento é que, seja qual for aquilo que borbulha dentro de ti, aquilo que te faz sorrir por dentro, é aquilo que tu tem que batalhar, aquilo que tu tem que sacrificar para estar fazendo acontecer. Uau! E o que tu falou, Val, que eu também acho importante, às vezes a gente acredita que se é para ser o nosso propósito, vai ser fácil, vai cair no nosso colo e as coisas vão simplesmente, sabe, aquela ilusão que a gente tem, que vai simplesmente ser, tu não precisa nem pensar, tu não precisa fazer nenhum esforço. E ao mesmo tempo que eu creio que a estação de Deus, ela nos dá uma graça especial, eu não vejo, na realidade, as coisas acontecendo assim. E tu tá falando isso agora. Então, algumas de nós, a gente fica, não, sabe o quê? Tudo sempre foi difícil, eu não vou conseguir fazer A, B ou C. E eu vejo que muitas de nós, muitas estações, a gente tem feito isso, né, Val? A gente espera, se for tudo, se todas as portas estiverem sempre abertas, e eu não preciso nem empurrar elas, aí eu vou entrar. Acho que fala um pouquinho do nosso medo e da nossa incerteza, né, Val? Em nós mesmos. Exatamente, já que eu penso, e isso óbvio que não é uma regra de fé, mas para mim, durante muito tempo eu caminhei dentro disso e as coisas realmente aconteciam muito fáceis. É aquele caminho ali e as coisas aconteciam. De repente começaram a não ser tão fáceis assim. E era o tempo em que Deus estava me ensinando, porque precisava tirar algumas coisas de mim, enfim. E por um tempo eu parei e disse, opa, então não é para acontecer. Mas depois eu comecei a entender que não. Para que o Senhor nos afie em algumas circunstâncias, Ele precisa ir nos esticando. E para nos esticar, nada melhor do que os momentos difíceis. Então, não, tem coisas que tu tem paz no teu coração. Tu sabe que é aquilo que o Senhor está te abençoando para fazer. É o momento de tu estás fazendo, porém, exige sim um sacrifício. E tem coisas que a gente não pode... e eu acredito nisso, nós como mulheres, principalmente nós, temos uma habilidade de coordenar várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes, e também isso não é uma regra, mas eu não quero que pessoas sejam prejudicadas por uma decisão que eu tomei. Então eu não quero que a minha família seja prejudicada por algo que o Senhor está pedindo para mim, não está pedindo para eles. Então sim, exige de mim um sacrifício maior. Exige de mim que eu quero fazer a faculdade, ok. Então o período que eu tenho para estudar é a madrugada. O que eu vou ter que sacrificar? O meu sono. E assim eu fiz, e estou aqui, viva e formada. Ontem o Pedro e a Alice estavam... A Alice foi na casa da prima brincar e o Pedro estava com um coleguinha em casa. E eles olharam para mim, o que está fazendo? O Pedro, mãe, que é isso? Eu estava limpando a casa, limpando o chão, com fone de ouvido, telefone grudado na cintura, e eu estava ali ouvindo algumas coisas que eu precisava estudar e eu estava ali limpando o chão. Eu precisava fazer as duas coisas. E fiz. E assim a gente vai fazendo. Então o sacrifício, os momentos difíceis vão vir.
Sabe o que me lembra, Val? Me lembra a época do povo de Israel, onde eles tinham o maná, então uma estação que eles não precisavam buscar, as portas se abriam, estava a comidinha pronta, tudo certo, Uhum. né? Aquela certeza da provisão de Deus e de que eu tô no lugar certo. Quando eles Exato. chegaram na terra prometida, não teve mais manazinho. Não Uhum. teve mais codarminha, não teve mais Uhum. aquela facilidade. Não significa difícil, mas agora eles tiveram que construir, eles tiveram que cozinhar, buscar, Uhum. eles tiveram que construir depois que eles chegaram no lugar que Deus tinha para eles. Então, acho que fala um pouquinho, porque tem estações da nossa vida realmente que o maná tá ali na porta. Eu só preciso pegar minha mão, pegar ele e tá pronto. E tem estações da nossa vida onde Deus diz, agora tu vai construir. Agora tu vai Exato. colocar o que precisa ser colocado. Exatamente. E em momento algum, já que isso pode parecer para nós que é porque é pela força do nosso braço. Não. Não, 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 porque o Senhor ele nos dá a graça para estar passando por esses momentos. É nesses momentos que o versículo de lá de Filipenses, quando Paulo se refere a eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu consigo passar por isso porque eu estou com Cristo. Talvez seria, e com certeza é, muito mais difícil quando tu não está nele. Então, em momento algum, nós podemos deixar pensar ou parecer que eu estou fazendo isso porque eu vou conquistar com o meu braço. Não, é a minha parcela, é a minha contribuição nessa parceria com Jesus. Nossa, eu acho que às vezes a gente também coloca isso muito como, que nem eu disse, nós temos a nossa responsabilidade. Tu sabe que se tu não limpar a casa, a não ser que tu contrate alguém, vai ficar suja. Se tu não fizer A ou B, a não ser que tu tenha uma pessoa, vai ficar. E às vezes a gente leva essa mesma relação com o Senhor, né? Se eu não fizer, se eu não souber, se eu não ter, as coisas vão desgringolar, as coisas não vão acontecer. E é uma dinâmica que Deus quer nos ensinar diferente, né, Val? Uma Uhum. dependência. Exatamente. Quando Uma Paulo quando dependência. eu sou fraco, aí eu sou Eu forte. sou forte. Sabe que eu não gostava muito disso? Eu pensei, mas que estranho, é estranho, né? Principalmente eu, que sempre achei força é tudo na vida. Até me dar conta que força é igual à independência, né? Por que que eu, filha Uhum. de Deus, tendo Deus Todo-Poderoso, anjos me servindo, porque Ele nos deu os anjos, tô aqui dizendo, não, eu vou sozinha, sabe que nem os nossos filhos? Não, eu vou fazer. E aí tu vê, mas se eu te ajudar, por favor, filho, tu não vai ter... Não, eu vou fazer. Aí é uma demora, é um auê, mas eu noto que a gente tem muito disso, sabe, Val? Onde a gente diz é no nosso braço. E aí, quando as coisas não dão certas, eu acho que é um chamado para nós, mulheres, né? Para todas que estão nos ouvindo, de que se Deus está nos chamando para algo, ou dizendo essa é a estação, e hoje nós estamos falando sobre política, mas eu sempre trago que a estação pode ser bem diferente para todas nós. Tem a nossa estação da maternidade, que é a prioridade sobre tudo, né? Uhum. Existe a estação, não que Exato. ela some, mas sabe que tem aquela estação onde todo o resto fica. Tem aquela Uhum. estação onde é o cuidado dos nossos pais, né? Talvez muitas mulheres hoje estão, poxa, mas hoje só o que eu faço, só o que eu estou fazendo é isso. É aquela estação, é aquele propósito específico na nossa vida. Ou talvez agora eu estou investindo no meu casamento. Ou agora é a hora de eu me capacitar. Eu vou fazer cursos, eu vou fazer mentorias, eu vou fazer aquilo que Deus tem. Mas é essa parte, né, de começar a ouvir do Senhor. O que é essa estação? O que essa estação tem para mim? Sim, Jaque, e isso é um enfrentamento, eu acho que nós temos, e ela é muito íntima com o Senhor. Porque, como eu citei antes isso, e tu trouxeste agora, às vezes a gente se julga, tá, mas agora é o meu momento, é o momento que o Senhor está pedindo de eu estar cuidando, então, dos meus pais. Ah, mas o que vão dizer? Ah, mas o que... É só isso. Não, é isso que tu tem que fazer agora. E se tu sente que é o teu momento, faça.
Faça e faça com toda a intensidade, e faça da melhor maneira possível, porque o Senhor vai te capacitar para aquilo ali. E nada é pequeno. Eu fico pensando, às vezes as pessoas, o que é grande? O que é estar vivendo o propósito do Senhor? Viver o propósito do Senhor é estar... Estar o quê? É estar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Então não existe esse comparativo, né? Essa questão da gente ficar se comparando. Para mim estar no propósito do Senhor, eu tenho que estar fazendo aquilo que a Jaque está fazendo. Eu tenho que ter... Não, eu acho que essa questão de a gente ficar se comparando, ou ficar tentando definir o que é grande, o que é pequeno dentro do propósito e aonde que nós vamos chegar, porque o propósito nos leva ao nosso destino, né? Exatamente, então isso é uma coisa que nós temos que parar de ficar, nós temos que simplificar, na verdade. Né? A palavra eu acho que é essa, nós temos que simplificar essas questões para que a gente consiga viver aqui no natural as coisas que nós sabemos que o reino espiritual está fazendo em nosso favor. Nossa, Val, com certeza. E eu vejo que nós estar nessa vontade de Deus, né, para aquele momento, isso é viver o nosso propósito. Eu acho que eu estou trazendo, a gente está falando com tantas mulheres, né? Nós temos um grupo de Face também com muitas filhas do Senhor amadas, e eu ouço muito delas esse fato de, olha, mas só o que eu estou fazendo é A, né? Só o que eu tenho hoje é B. E identificar que à medida que eu sou fiel naquilo que o Senhor está me pedindo hoje, né? Eu vou indo para o outro passo. E eu acho que na eternidade, Val, nós vamos ter muitas surpresas. Eu não digo como algo ruim ou algo bom ou para as pessoas terem medo. Mas os nossos conceitos terrenos, eles são tão míopes, tão pequenininhos, né? Como tu disse, isso aqui é sucesso, ou isso aqui é viver o meu propósito. Ou se eu não tiver entre os 5 ofícios, né, que Paulo diz que tem na igreja, eu não estou, então, servindo o meu propósito em Deus. E nós que vivemos meio ratos de igreja, tem esse conceito, né? Ok, Deus, para que tu me chamou? Então eu digo, ou é para o louvor, ou é para abrir culto, ou é para pregar, né? A gente se coloca, ok, qual dessas chaves, e nada disso é ruim, e tudo faz parte, nós somos um corpo, cada um opera de uma forma, mas às vezes a gente limita, né? Uhum. Bem isso, Jaque. Desculpa, pode falar. Vai. Não, e às vezes nós temos a pretensão de achar que não existe um processo, né, Jaque? Todas nós passamos por um processo. Toda a nossa vida, ela é um processo de santificação, um processo de amadurecimento, um processo de... Então, a gente tem que entender que existem alguns passinhos que não adianta a gente querer achar que é mágica. Não, a gente tem que ir passando por eles para conseguir chegar naquele lugar. E óbvio que tem o nosso histórico familiar, que tem todas as nossas vivências, que tem aí nesse pacote tudo isso que faz com que a gente fique balançado em relação àquilo que, será que eu estou mesmo na vontade de Deus? Será que foi a voz dele que falou comigo? Tudo isso é um pacote. Daí que vem a gente voltar lá na essência e na nossa intimidade com ele. Não tem como não tem como ser diferente nisso, já que eu preciso dizer que eu sou muito enfática nisso. Não tem como ser diferente se a gente não desenvolver intimidade com Deus. Para a gente conseguir saber, não, é isso. E mesmo assim a gente ainda vai cair no erro, ainda a gente vai cair no engano, a gente ainda vai ter que voltar atrás e dizer, opa, aqui não foi bem isso, aqui eu deixei outra voz se misturar no meio do caminho. Isso não é a nossa caminhada, a nossa jornada. Muitos de nós têm medo de errar, Val. Quando a gente tem medo de errar, a gente não avança, né? E eu não vejo, assim, Deus como preocupado. Eu fico imaginando nós, como a gente é com os nossos filhos, né? A gente já vê a 1000 passos na frente. Uhum. E eles estão preocupadíssimos com A ou com B. Eu disse, mas só vai. Né? Não te preocupa com isso. É A, B, deu. E aqui estamos nós, os filhos de Deus, né? Aquele momento da gente estar
indo avante e podendo estar crescendo, e o crescimento ele vem através das falhas. Eu não sei o que aconteceu conosco no entendimento de que maturidade ou crescimento é não falhar, ou é não errar. Hoje eu tenho uma crença tão forte de que o meu Deus, ele é suficientemente grande para me botar um sinal vermelho na minha frente e dizer, pare, pare. Tudo que tu tá fazendo, que tu tá decidindo, volta. Sabe, eu tenho aquela confiança, eu sei que o meu pai, ele vai olhar para mim e vai dizer, olha, Jaque, tu pegou o caminho errado, faz favor, volta 2 quilômetros. Amém. Cada minuto que eu vou dar um passo, eu fico assim, ó, por 2 semanas, dou ou não dou? 1 mês, dou ou não dou? Sabe, eu acho que... E aí a gente vai afinando o ouvido, né, Val? A afinação do ouvido, ele não vem com uma vez ele me falou, ou uma vez eu testei, ou eu fui. Vem através de que eu conheço a tua voz, eu ouço tu, eu sei que é tu, é o teu jeito de falar, e ali vamos se afinando, né? Bem isso, Jaque, bem isso. É o nosso processo. É o nosso processo. E quando a gente entende isso, e isso tem muito a ver, às vezes a gente fala, o meu temperamento é assim, o meu temperamento é assado, ou é a minha personalidade, eu tô sempre indo, e depois eu vejo no que dá. Não, é um processo. Às vezes eu estou nesse tempo em que eu vou, e de repente, opa, não, agora é o tempo de eu ficar um pouquinho mais parada, esperando primeiro que alguma coisa... Então, é o nosso processo. E Verdade. o medo ele é um dos grandes obstáculos da nossa vida, né, Jaque? Esse medo de errar, o medo, ele nos paralisa, e ficar parado, com certeza, para nenhum de nós, seja aquilo que estejamos fazendo, seja nós mulheres que decidimos, agora é o tempo de que... eu lembro muito bem que no ano passado eu estava fazendo parte de um grupo de mulheres e homens, um grupo de treinamento, de pessoas com várias crenças, pessoas de várias profissões, e naquele momento tínhamos que falar acerca do que estava vivendo. E eu estava naquele tempo em que Deus tinha me chamado para parar no meu trabalho e estar me voltando para a família, para a maternidade, para o casamento. E eu estava ali diante de mulheres de muito sucesso. Eram advogadas, eram psicólogas, eram médicas. E eu disse, opa, então eu vou ter que dizer agora, né, que quando eu comecei a dizer que tá tudo bem comigo, tá tudo bem, eu estou na fase em que eu decidi isso. E elas ficaram me olhando assim, eu disse, e qual o problema disso? Qual o problema de eu não estar em evidência agora? Qual o problema de eu não estar no mercado de trabalho? Qual o problema? E depois foi tão precioso aquilo, já que depois que obviamente terminou aquela reunião formal, a quantia de mulheres que vieram conversar comigo e dizer, oh, que coragem, como eu queria ter essa coragem de fazer isso, de decidir isso. Então, é o momento, é a estação, é estar alinhada com aquilo que o Senhor nos pede. Ai, Val, eu vou abrir os comentários, se alguém tem alguma pergunta para Val, pode estar fazendo. E Val, eu quero dizer que tu é corajosa em Deus. E quando eu digo isso, não é só pela área que tu tá dando agora um passo. Apesar que eu acho que lá no fundo, sim, sabe? Lá no fundo eu penso, meu Deus, essa coragem, ainda para mim eu tô em passos bebês, né? Mas é o chamado de Deus para nós. E dizer que o Senhor, ele tá realizando a obra, né? E Deus tem levantado nessa geração. Eu acho que a gente nasceu, todas nós nascemos para, nesse momento da estação, né? No ano que nós estamos, na década que nós estamos com um propósito. E eu acho que Deus, o que eu sinto durante essa pandemia toda, é que o Senhor está liberando tanta revelação para os seus filhos. E agora eu vou trazer um pouquinho mais para o lado para as mulheres, que é com quem a gente está conversando.
e abrindo o entendimento em tantas frentes, né? Não somente na frente de agora eu vou começar a ter o meu lugar, agora não importa qual é o teu lugar. E tu, quando tu falou isso para aquelas mulheres, é a verdadeira liberdade, né, Val? Uhum, uhum. Já que entrar para a política ou entrar para, seja a área que for, em que você foi chamada, e ter a convicção de que nós, como cristãos, ter a convicção de que nós precisamos. E, e isso não pode ser uma imposição com um peso negativo, mas sim com a questão de nós entender que a nossa identidade firmada em Cristo, que nós como filhos do Criador, daquele que gerou todas as coisas através da palavra, nós temos esse compromisso e isso é o que me faz hoje caminhar nessa estação. Eu tenho o compromisso de ser uma influenciadora dentro do meio político. Eu sei o quanto eu posso contribuir para que a igreja do Senhor Jesus Cristo venha ter um lugar de influência, onde possa estar levando, sim, moral, possa sim estar levando valores bíblicos aonde nós acreditamos e nós não retrocedemos. E eu não tenho. Eu como mulher, como cristã, eu não tenho vergonha de carregar essa bandeira, seja para quem for. E essa voz tem que estar no meio político, essa voz tem que estar no meio de toda a sociedade. Nós precisamos, e quando você se sente chamada para isso, tem que ir. Ai, Val, que lindo! Val, quero te agradecer, eu quero te dizer, tu tem alguma coisa que tu quer falar para as mulheres, ou tu quer orar por elas? Eu quero chamar todas as mulheres para estarem intercedendo pela Val, por essa fase, pela família dela. Quando a gente se coloca na frente de batalha, numa fase, nós precisamos do corpo de Cristo todo aliançado, né? Porque nós estamos ali dizendo Deus em primeiro lugar, né? E aqui tem uma serva tua, que talvez muitas de nós diriam assim, não para mim, obrigada, não para mim. E poder ser essa incentivadora, sabe, Val? Então eu quero chamar todas as mulheres para estarem intercedendo pela Val, para que ela possa se sentir coberta, né? Coberta nesse momento. Então aí as tuas palavras, Val. Então, Jaque, isso tu tocou num ponto agora que é muito importante, que é claro que dentro da área política, e quando as pessoas falam em questão de ir ou não ir, porque tem muita coisa em jogo. Tu tá indo para um lugar onde tu não tá indo para defender a tua família, a tua casa. Tu tá indo para defender uma cidade inteira, que é o caso agora da questão municipal. E isso é um desafio. Isso é uma responsabilidade, é chamar para ti uma responsabilidade. Então, sai fora daquilo. Eu podia continuar dentro do meu conforto, sem precisar me expor nessa situação, sem precisar. Mas quando tu sentir, e seja agora, é a minha palavra de encorajamento para todas as mulheres que estão conosco, quando tu sentir que não é mais a tua vontade, é a vontade de um bem coletivo e que tu foi chamada realmente para aquilo, tu te sente segura em relação àquilo, e os teus pés tão firmados no Senhor, não tem como, termine como terminar, mas tu está sabendo que está sendo fiel àquela missão que o Senhor te entregou. Sim. E eu prefiro sempre errar ou que a coisa não termine da maneira em que eu planejei, mas tendo a certeza de que eu fui fiel naquilo que o Senhor me chamou a fazer, do que ficar no arrependimento de não ter tentado, de não ter feito, por ter sido paralisada pelo medo. Então, vamos à frente. É verdade. Val, obrigada por esse tempo. Obrigada. Sei que a tua agenda deve estar corrida, não só nas questões do teu envolvimento, mas eu sei que cada minuto com a família, cada minuto com o Senhor é importante. Então, obrigada por esse tempo, por estar nos dando esse privilégio de te conhecer mais, saber. Eu estava muito curiosa, eu queria saber como é que tudo aconteceu, como é que foi.
tô aqui torcendo, orando, eu e o Marcelo, a nossa família, por ti, pelas crianças, pelo Gé, amamos vocês. Eu quero orar por ti, Val, antes da gente terminar. Amém. Senhor, eu Amém. te agradeço pela mulher de coragem e por essa família, porque nós sabemos, Deus, que cada passo que nós damos, toda a nossa família está investida. Então nós abençoamos, Senhor, o Gé, a Val, as crianças, o teu propósito, o teu destino. Deus, que não haja falta de sabedoria sobre eles, que não haja falta de intimidade e companheirismo. Que, Senhor, tu venha abundantemente, mais do que eles esperam, abençoar tudo aquilo que eles decidirem juntos caminhar para o propósito que tu tem. E, Senhor, eu oro pela Val, eu oro, Senhor, que tu venha enviar os teus anjos a guardar ela, a guardar, Senhor, de toda investida do mal, de todo laço que muitas vezes surge num meio tão corrompido, num meio, Senhor, onde a tua luz começa a brilhar de uma forma tão incrível. Deus, que a luz que está, Senhor, sobre a Val possa brilhar cada vez mais e que as pessoas venham ser atraídas por aquele mais, por ti que habita nela. Senhor, obrigada pela tua serva, obrigada pelo sim dela, e nós, como mulheres que vivem o seu propósito, nós abençoamos e nós te incentivamos, Val, para que tu vá e para que tu cumpra aquilo que o Senhor está pedindo de ti nesse tempo. Obrigada. Amém, Jaque, amém. Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo, viu? Um beijão. Tchau, tchau. Ai, povo, não é lindo? É incrível. Obrigada a vocês que estão aqui comigo. Então, todas as terças-feiras, hoje foi um pouquinho mais cedo, mas todas as terças-feiras, às 10 da manhã, nós estamos falando com mulheres que estão vivendo em áreas diferentes o seu propósito. E também nas quintas, vem comigo, 9 da noite, nós estamos falando sobre fatores que nos impedem de viver o nosso propósito em Deus. Então, espero vocês e obrigada por estarem aqui. Um abraço.